A paz do Senhor, uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês. É bom estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, porque nós sabemos que de todo conhecimento que o homem ele possa alcançar, o conhecimento de Deus por intermédio da sua palavra é um dos conhecimentos mais importantes, eu diria que é o conhecimento mais sublime. E mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de podermos nos reunirmos em torno de mais uma lição, ou das lições aí da CPED. Dessa feita temos aí a lição de número 7 desse segundo trimestre de 2020, a lição aí de 17 de maio de 2020. A lição de hoje tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Olha que tema importante, porque nós sabemos que exatamente por meio de Cristo que o homem ele pôde se reconciliar com Deus e pode se reconciliar com Deus, uma vez que a ideia de reconciliação ela surge exatamente dentro do contexto da inimizade que o homem ele acabou estabelecendo entre Deus e ele. Ou seja, a partir do pecado da humanidade, o homem se tornou inimigo de Deus, alvo da ira divina. E dentre as muitas coisas que o homem deve temer, dentre as muitas coisas que o homem precisa se livrar, eu tenho para mim que a maior de todas é exatamente se livrar da ira de Deus. E é importante nós aprendermos que somente através do sacrifício de Jesus Cristo é que o homem de fato ele pode se livrar da ira de Deus. Às vezes o homem ele tem medo de algumas coisas na sua vida, tem medo dentre essas coisas, destaca-se o medo do próprio inimigo das nossas almas, que é Satanás, mas é necessário que nós entendamos que a Bíblia nos alerta, nos ensina que nós não devemos temer a quem pode matar a carne, mas temer antes aquele que pode não apenas matar a carne, tirar a vida, mas também lançar a alma no inferno. E esse ser é exatamente Deus. Então, a nossa maior preocupação, o nosso maior desafio é exatamente nos livrarmos da ira de Deus. E só é possível nos livrarmos da ira de Deus através da reconciliação por meio do sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esse é o título da nossa lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo, esse texto, ele reaparece aí na leitura bíblica em classe, está em Efésios 2, verso 14, que nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. É um texto bastante conhecido, não vou comentá-lo, porque logo mais aqui estarei relendo esse texto novamente. Aí a verdade prática da lição nos apresenta. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Aqui o comentarista ele nos traz aqui essa verdade que deve ser posta em prática, já tomando por base naquilo que nós já vimos em outras lições, que todos aqueles que estão em Cristo, eles são eleitos, mas é necessário estar em Cristo. E aqui o que ele está colocando é exatamente que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele está exatamente reconciliando aqueles que na presciência de Deus foram eleitos para a salvação, para estar em Cristo. Então Cristo é exatamente a concretização da nossa eleição, uma vez que não há eleição que não seja através de Cristo Jesus, que não seja por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Aí a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, versos de número 14 ao 19. Vou deter apenas nesses versos, não vou
para outro contexto maior, uma vez que a lição, ou as lições desse trimestre, elas estão trabalhando aí em torno do livro de Efésios. Para não estar entrando no conteúdo, no tema de outras lições, eu vou estar procurando me deter dentro daquilo que está sendo proposto pela lição. Bem, Efésios capítulo 2, verso 14 ao 19, verso 14 nos diz assim, que é o mesmo verso do texto áudio. Porque ele é a nossa paz. Ele quem? Aqui refere a Jesus. Então, porque Jesus é a nossa paz, o qual quem? Jesus, de ambos os povos fez um. Sabemos que diante de Deus existia dois povos, ou dois grupos considerados diante de Deus, que eram exatamente os judeus e os gentios. Então, antes da encarnação, morte e toda a obra redentiva de Cristo Jesus, para Deus só existia dois povos. Os judeus, que era o povo, vamos dizer assim, escolhido por Deus, o povo da promessa, e aqueles que não fossem judeus, que eram chamados de gentios, ou seja, gentinha. Pessoas que não eram, vamos dizer assim, fazia parte da nação eleita e escolhida por Deus. Então, basicamente, a humanidade se dividia em dois povos, judeus e gentios. E o que o texto aqui, o que Paulo aos Efésios, ele está nos apresentando, que é exatamente porque por ele, no caso por Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, Jesus, ele reconcilia, vamos dizer assim, não só o homem com Deus, mas também os judeus com os gentios. Então, o que o texto está colocando aqui é que em Cristo, gentios e judeus se tornam um só povo. E essa concretização de um só povo, ela se dá exatamente no novo povo de Deus, que é o novo homem, que é a igreja. Então é exatamente isso que Paulo está colocando, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, Jesus veio trazer a paz, ele fez um povo só, derrubando a parede de separação que estava no meio. Eu acho isso aqui bem interessante, por quê? Porque nós percebemos aqui que havia um abismo que separava os judeus dos gentios, abismo ético, moral, cerimonial, e em vários outros aspectos. E nós percebemos que Jesus, ele derriba a parede de separação e ele tira todo o abismo, tudo aquilo que nos separava dos judeus enquanto gentios. Então, ele derruba essa parede de separação e agora ele vem unir os povos, mostrando que não há acepção de pessoa e que agora em Cristo, para Deus, todos são iguais. Mas é interessante nós observarmos, o que eu acho aqui é muito interessante, e o texto aqui ele vai nos apresentar, que o que Jesus conquista na cruz do Calvário através da sua obra, não é apenas, ou não é somente, ou não se resume apenas a ideia dos dois povos, judeus e gentios, serem feitos um. Mas há uma barreira maior, uma barreira ainda mais significativa, que não é a barreira cultural, não é a barreira da nacionalidade, mas é exatamente a barreira espiritual. Então Jesus ele veio para tirar a barreira tanto no aspecto físico, no aspecto social, no aspecto político entre judeus e gentios, mas também veio tirar a barreira entre a humanidade como um todo e Deus. Exatamente, Jesus é a paz entre judeus e gentios e entre a humanidade e o próprio Deus. Isto é muito, muito significativo. Aí no verso 15 diz, o verso 15 é claro, é uma sequência da ideia do parágrafo aí apresentado, numa continuação desse parágrafo do verso 14. Então no verso 14 nós tivemos, porque ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, essa parede ela foi derribada e essa paz ela foi conquistada através da carne de Jesus, ao ele se tornar carne e conquistar a vitória através do sacrifício do seu corpo na sua carne. Então tudo isso na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque quando Jesus, os dois povos, judeus e gentios, ele se torna um, ele tira a inimizade que havia entre esses povos, como também a inimizade que havia desses povos para com Deus. Ele faz isso através do sacrifício na sua carne, na sua encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Agora é interessante nós observarmos que aqui fala dessa inimizade que havia quanto às leis, no caso a lei judaica e o gentio, ele no caso não era guiado pelas leis judaicas, a questão das ordenanças que nos diferenciava dos gentios, mas é interessante que o texto diz que além de Jesus desfazer essa inimizade, ele cria em si mesmo, dos dois, um novo homem. Muito interessante, em si mesmo, dos dois, ele faz um novo homem fazendo a paz. E aí eu quero chamar a tua atenção para a ideia de novo homem. Há duas expressões na Bíblia que eu acho que elas são fundamentais para nós entendermos dentro do processo aí da doutrina da soteriologia, que é o seguinte, essa doutrina da salvação, é que há dois termos que a Bíblia nos apresenta. Um termo é em relação à questão da nova criatura. E outro termo que a Bíblia nos apresenta é a questão do novo homem. São palavras que podem ser tomadas, elas podem ser tomadas como sinônimos, porém há uma especificidade em cada uma delas, porque, por exemplo, quando a Bíblia ela nos apresenta a questão da nova criatura, por exemplo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, a ideia aí da nova criatura está falando dessa relação individual de cada homem, de cada indivíduo com Deus, que ao ter um encontro com Cristo se tornam individualmente novas criaturas. Então a expressão nova criatura, ela está ligada a essa experiência de cada indivíduo com Deus, através do processo do novo nascimento, da regeneração, aí no caso da justificação, etc. Porém, nós vamos observar que além da expressão uma nova criatura se alguém está em Cristo, uma nova criatura a Bíblia fala de um novo homem. E o que eu acho muito importante quando a Bíblia nos remete à ideia de um novo homem, que essa expressão novo homem não está especificamente falando de um indivíduo, uma vez que a cada indivíduo particularmente, a Bíblia nos traz a expressão nova criatura. Mas quando a Bíblia nos apresenta o novo homem, e aí nós podemos pegar aqui a parte final do versículo 15 que nós acabamos de ler, e nos diz o seguinte, vou ler todo o verso 15, na sua carne desceis a inimizade, isto é, a lei, os mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, ou seja, criar em Cristo, em si mesmo dos dois, um novo homem. Esse novo homem, nós podemos dizer também essa nova criatura, esse novo homem, que aqui os dois, lembrando que está falando dos dois povos, que são judeus e gentios. Então, quando fala dos dois, alguém pode ter a ideia aqui, não são dois homens, na verdade são dois povos, que são os gentios e os judeus. Então, quando diz dos dois um, se os dois se referem a dois povos, que são judeus e gentios, se os dois se referem a povos, a ideia de um homem, ou um novo homem, também se refere a um novo, vamos dizer assim, a um novo povo, a uma nova humanidade.
E esse novo povo, que foi formado dos dois povos, judeus e gentios, esse novo povo é exatamente a igreja. Então, dos dois, judeus e gentios, Cristo em sua carne, em si mesmo, ele forma um novo homem. Esse novo homem é exatamente a igreja. Então, o que é o novo homem na Bíblia? O novo homem é exatamente o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, cada um de nós individualmente somos novas criaturas, mas cada uma das novas criaturas, elas são participantes do corpo de Cristo, do novo homem, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Somos membros uns dos outros, formando um novo homem, que é exatamente a igreja. Então é exatamente isso que o texto está nos apresentando. Dos dois, formou um novo homem, fazendo a paz. E nesse novo homem, que é a igreja, a paz ela é feita tanto no sentido de judeu e gentio, ou seja, na esfera da horizontalidade, na esfera horizontal entre judeu e gentio, como também a paz, esse novo homem, é a paz feita entre a humanidade e o próprio Deus. Então nós temos aqui dois níveis de paz que é conquistada através da obra de Cristo, sendo consolidada essa obra, essa junção desses povos na igreja. Então a igreja é exatamente a expressão da unidade tanto horizontal, unidade entre judeus e gentios, que em Cristo se torna um novo homem, como também a unidade que é a paz entre o homem pecador como um todo, a humanidade como um todo, e o próprio Deus. Então Jesus, ele estabelece a paz entre os homens, como também estabelece a paz entre Deus e os homens. Porque ele é exatamente Deus, através de Cristo, ele estava reconciliando o homem consigo mesmo. Olha que mistério maravilhoso. Então é exatamente isso que o texto está dizendo quando nos apresenta que dos dois, ou seja, dos dois povos, judeus e gentios, fez um novo homem, e esse novo homem é exatamente a igreja, é exatamente a paz entre esses povos, como também entre Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o verso 16 é uma continuação explicando de forma mais detalhada aquilo que vem apresentado a partir do verso 14. E pela cruz aqui toma o... É interessante nós observarmos que quando fala aqui pela cruz, aí a sequência do texto diz reconciliar ambos com Deus. A ideia aqui de pela cruz, temos que tomar aqui cruz num sentido, vamos dizer assim, simbólico, que na verdade não é a cruz em si, o madeiro em si, que reconcilia o homem com Deus, mas é aquele que morreu no madeiro. Então a cruz aqui, a gente poderia tomar aqui uma espécie de uma metonímia, aquele que morreu na cruz, tomando a cruz no lugar daquele que de fato morreu na cruz. Então o texto diz que foi pela cruz de Cristo, ou seja, pelo sofrimento, pela sua obra redentiva, que ele reconciliou ambos com Deus. Olha que interessante. Nós percebemos que no verso 14, fala de uma reconciliação entre dois povos, judeus e gentios. Reconciliação essa feita por meio do sacrifício de Cristo. Isso no sentido, como falei, horizontal. Mas no sentido vertical diz que o quê? Que pela cruz houve uma reconciliação de ambos o quê? Os povos, judeus e gentios. Houve uma reconciliação de ambos com Deus. Ou seja, agora não há mais judeu, não há mais gentio, mas agora como um povo só também em Cristo, o homem está reconciliado com Deus através da paz alcançada por Jesus Cristo. Que é o que o texto está nos apresentando. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Qual é esse corpo? A igreja, já ficando mais claro aquilo que eu apresentei no início.
reconciliando com Deus em um só corpo, matando com ela, com essa reconciliação, as inimizades. Aí o verso 17 diz: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, ou seja, aos judeus e aos gentios que estavam longe, aos de longe e aos de perto, porque por ele quem Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Espírito Santo é exatamente o selo da nossa redenção, é o penhor da nossa salvação, é aquele que nos une a Deus, que nos une a Cristo. E o texto está apresentando exatamente isso, que ele veio evangelizar a paz que não havia entre judeus e gentios, como também a paz que não havia entre Deus e o homem por causa do pecado. E ele junta quem estava longe e quem estava perto, junta a Deus, longe e perto aqui no sentido horizontal, e também no sentido vertical, que o homem estava distante de Deus. E agora todos são vamos dizer assim, são aproximados de Deus através de Jesus Cristo. Aí é interessante que o texto diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros. Ou seja, gentios já não é estrangeiro, porque agora é um só povo com os judeus, mas também não somos estrangeiros em relação à família de Deus no aspecto espiritual. Porque não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ou seja, nos tornamos um só povo, nos tornamos membros da família de Deus, nos tornamos um novo homem, nos tornamos o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o texto da leitura bíblica em classe, que nos apresenta aí de uma forma muito esclarecedora que Cristo é exatamente a nossa reconciliação com Deus, como nos apresenta aí o título da nossa lição. Bem, vamos para o comentário da lição. Não vou assim prolongar muito na lição. Nós vamos estar apresentando o que a lição tem aqui para nós. Na introdução da lição, nos diz o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, que estavam afastados de Deus, em que o apóstolo Paulo descreveu, nessa lição veremos que houve uma significativa mudança na sequência dos dois capítulos. Nos versículos 13, Paulo usa a expressão adversativa mas agora, ou seja, mas agora, para indicar que algo aconteceu e a alteração que vai acontecer exatamente, esse algo que aconteceu, é que vai ter uma alteração na situação dos gentios em relação aos judeus, como também em relação a Deus, com a introdução dessa conjunção adversativa mas, e aí a partícula agora. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, ou na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, louvado seja Deus. Na presente lição, então, nós iremos estudar os desdobramentos dessa mudança agora, uma vez que nós estamos em Cristo. Aí o primeiro tópico da lição tem como título: Cristo desfez a inimizade entre os homens, entre judeus e gentios. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Aí o primeiro subtópico: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra
com a proibição de acesso ao estrangeiro. Isso aqui é muito interessante, porque quando diz que Cristo ele desfez a inimizade entre os homens, isso nos remete exatamente, e aí o tópico fala sobre a parede de separação que havia entre nós, que havia entre os homens, remete exatamente ao exclusivismo judaico, faz-se uma analogia ao exclusivismo judaico quanto aos muros que cercavam o templo de Jerusalém e as paredes que separavam, no caso, o pátio dos judeus do pátio dos gentios, que eles não podiam adentrar, no caso eram proibidos, enquanto estrangeiro, eles não podiam adentrar, no caso, no átrio, ali dentro daquela divisão do átrio, no pátio, que era um lugar e outras partes do templo que era reservado para o judeu. Então havia um pátio do gentio que era separado dos judeus, e havia um muro que separava esses dois lugares dentro do templo. E Jesus aqui ele veio exatamente para derribar essa parede de separação, e é muito interessante quando a Bíblia diz, quando da morte de Jesus, que o véu do templo, que separava um local do outro, ele rasgou-se de alto a baixo, mostrando que não havia mais nenhuma separação entre Deus e os homens, e naturalmente jamais poderia haver uma separação entre homens e homens. Então Jesus aqui, a metáfora aqui da parede de separação, ela nos remete a esse contexto do templo judaico, que era ali um lugar, um símbolo de onde Deus de fato habitava, mas que havia essa separação entre os dois povos, judeus e gentios. Aí o subtópico 2, o tópico 1, o subtópico 1 fala sobre a parede de separação, essa parede que separava judeus e gentios, e no mundo espiritual havia a separação também, agora não só uma parede entre judeus e gentios, mas havia uma parede entre Deus e o homem, havia uma parede de separação também entre Deus e o homem, e Jesus ele vem conquistar exatamente a unidade entre judeus e gentios e também tirar a parede de separação entre Deus e o homem, a inimizade entre Deus e o homem através do seu sacrifício. O subtópico 2 fala derrubando a parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa parede era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, como nós lemos no texto, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Agora não no santuário humano, mas no santuário espiritual através de Cristo Jesus, com o sacrifício definitivo, único e definitivo, perfeito. Nós agora temos acesso à presença de Deus, não como gentios e nem como judeus, mas como um novo homem, como o corpo de Cristo, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele derruba a parede de separação, subtópico 3. O conceito é da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que contemplava o aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Era a mesma lei, agora com três esferas, três âmbitos, vamos dizer assim, de atuação. No tocante à lei civil, diz respeito à questão do israelita enquanto um cidadão, que ele era diferente dos gentios. Esse era o aspecto da lei civil, direito à cidadania enquanto judeu, enquanto israelita. No aspecto moral, que permanece, no caso aqui em vigor, como um padrão de conduta, mas não como meio de salvação. É interessante que a lei tinha esse aspecto civil, mas tinha um aspecto moral, que esse aspecto, o comentarista ressalta aqui, que ele permanece em vigor, e ele também, é claro, serve não somente para judeus, mas também para gentios, porque não dizer para a igreja a questão daquilo que era princípio moral, ético da lei, ele continua em vigor não como um meio de salvação,
mas exatamente para alguém que já é salvo. Então, esses aspectos ele continua. E havia a questão cerimonial, que era algo mais especificamente voltado para o judeu dentro do judaísmo. Cerimonial é criada como sendo, por exemplo, a circuncisão, o sacrifício, a ideia da comida, da bebida, dias de festas, lua nova, sábados, etc. Então, esses rituais identificavam a posição do judeu. Esses rituais eram o que identificava a posição do judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade que eles tinham pelos gentios que não tinham, vamos dizer, as suas crenças, os seus rituais. Então, isso era o conceito das leis e dos mandamentos. As leis civis, que consideravam, no caso, alguém como um cidadão israelita, as leis morais, que era a questão da ética, daqueles valores que também, por serem valores também recomendações divinas, eles continuam tendo a sua valia, podemos dizer assim, e havia o aspecto da cerimônia, que eram coisas, vamos dizer assim, exclusivamente da nação de Israel, e que fazia com que eles tinham um certo orgulho, em detrimento da questão dos gentios. E aí o subtópico 4 nos apresenta a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei, visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo ter sido oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. E, basicamente, uma das coisas, o orgulho dos judeus era exatamente no tocante à religião, à religiosidade, às leis, vamos dizer, cerimoniais. E nesse aspecto aqui, eu acho interessante o que o comentarista coloca, não há uma contradição, porque Jesus ele veio cumprir as cerimônias, aquelas leis, os sacrifícios, tudo aquilo eram sombras que apontavam para Jesus. E uma vez que Jesus ele se oferece como sacrifício definitivo, então toda a lei cerimonial que apontava para Jesus, ela perde o seu valor, uma vez que Cristo cumpre definitivamente essa ordenança. Então, nesse aspecto aqui, a lei cerimonial, ela já não fazia e já não faz mais nenhum sentido, nem para judeus e muito menos para gentios, porque Jesus ele cumpriu a cerimônia, toda a lei cerimonial, ela é cumprida em Jesus Cristo. Então, o que resta de ordenanças, não como um caminho para a salvação, mas são exatamente aqueles princípios que estavam na lei, aqueles valores éticos e morais que refletiam aquilo que Deus cobrava quanto à moral do seu povo, não só enquanto judeus, mas também enquanto gentio. O que Deus cobra no termo da ética, dos valores, o que Deus cobra para a sua igreja. Mas a lei cerimonial, isso foi cumprido em Cristo. Não há mais nenhuma necessidade, nenhuma valia, nenhum valor os sacrifícios cerimoniais, uma vez que Cristo foi o sacrifício permanente e, portanto, definitivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos na sequência da lição, aí o tópico 2 da lição: pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, que é um novo homem, como eu já apresentei. É o conceito bíblico de paz. De forma geral, qual é o conceito de paz de uma forma geral? De uma forma geral, a paz é uma descrição de quê? De boas relações. É isso no aspecto humano e por que também não dizer no aspecto divino? Boas relações, diz respeito do fim de um conflito,
diz respeito a um estado de tranquilidade, que nós podemos chamar de paz. Também diz respeito de uma qualidade espiritual, estar em paz com Deus, uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo Paulo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, aqui nós temos essa paz, essa boa relação, podemos dizer assim, que o homem volta a ter, tanto os judeus como os gentios passam a ter, como o homem passa a ter com Deus, exatamente através da paz alcançada pelo sacrifício de Cristo Jesus, que esse é o sentido da paz, é a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o segundo subtópico nos apresenta Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Não é possível ter paz com Deus e nem ter paz entre os homens, judeus e gentios, sentarem à mesa, se não for através de algo comum, que é Cristo Jesus. Então, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que em Cristo, que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz. Isso aqui é muito interessante. Cristo não é apenas aquele que, vamos dizer assim, que celebra a paz entre os homens, que celebra a paz entre Deus e os homens. Ele não é apenas o autor da paz. Cristo, ele é a paz. Isso aqui é muito interessante. Ter Cristo é ter paz. E olha o que o texto aqui, o comentarista nos apresenta, eu achei isso aqui fantástico. Isso aqui é muito, muito importante. Então, Cristo, ele, no caso aqui, ele não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, estar com Cristo, ter Cristo, é ter paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre os judeus e os gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus, ou seja, a igreja é o único povo para Deus, é o único povo em Cristo Jesus. Então, só é possível a paz entre judeus e gentios se ambos, judeus e gentios, serem alcançados por Cristo. Só é possível a paz entre os homens e Deus se os homens terem um encontro com Cristo, que é o Deus encarnado. Por quê? Porque Cristo, ele é a própria paz. Então, somente através de Cristo é que pode existir um novo homem, um novo povo, uma nova humanidade, que é exatamente a igreja, o corpo de Cristo. Terceiro subtópico, a nova humanidade formada pela paz. Aí, basicamente, vai estar falando aquilo que já fiz o comentário. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, que é o que eu falei, a igreja, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ou seja, é interessante isso aqui, que essa paz que Cristo e somente Ele conquistou, ela não pode ser comparada com um acordo que faz entre os homens. Porque um acordo que faz entre os homens, quando um não observa o acordo, essa paz desaparece. Mas a ideia aqui da paz, ela é alcançada quando o próprio homem tem a experiência com Cristo. Porque a paz é o próprio Cristo. Isso aqui é muito importante. Então, essa unidade não foi resultado de um acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma, em quem? Em Cristo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, que é a igreja, onde não há circuncisão nem circuncisão. Então não há mais, né, a ideia aqui que nós falamos na aula passada, não há mais a circuncisão nem a incircuncisão.
porque agora o conserto é feito em Cristo. É uma circuncisão do coração, ou seja, uma purificação, já que circuncisão apontava para a ideia da purificação física, mas aqui é uma purificação espiritual. Então isso é muito importante nós entendermos que essa paz, ela só é possível exatamente porque agora Cristo, ele forma uma nova humanidade, onde não cabe nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas que foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. No caso, nele, aí a lição nos aprende que nele, em Cristo, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, para que se formasse um novo povo, um novo homem, louvado seja Deus. E o último tópico da lição, tópico 3, nos apresenta pela cruz reconciliados com Deus num só corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subtópico do tópico 3. Cristo se fez maldição por nós. A Bíblia diz que maldito era aquele que morresse no madeiro, numa cruz. E Jesus ele se tornou maldito. Como nos diz Isaías 53, ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Primeiro subtópico, Cristo se fez maldito por nós, ou maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, segundo Hebreus 12, verso 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo, ossos na ponta. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, o que Jesus veio fazer para o judeu era exatamente um escândalo. Porque cruz era símbolo de maldição, como o Salvador está agora pregado numa cruz. Então isso era exatamente um escândalo para os judeus e para os gentios era uma loucura. Um Deus que se torna carne e que vai ser crucificado e que é crucificado. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldito para que nós fôssemos alcançados pela paz. Aí o subtópico 2, reconciliação, ou reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, melhor dizendo, que Cristo é nossa paz, ou seja, nessa perspectiva do sacrifício de Cristo, da reconciliação dos homens entre si, dos homens com Deus, é que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, a nós, proclamando as boas novas de salvação, muito maravilhoso, e essas boas novas, que a mensagem da cruz que ela apregoava, era exatamente a paz entre Deus e os homens, e entre os próprios homens. Então, era isso que Deus ele estava em Cristo alcançando, dando para nós, que é exatamente o que a Bíblia chama do mistério da reconciliação. Então, em Cristo, o mistério da reconciliação estava sendo, vamos dizer, efetivado. E aí o terceiro e último subtópico nos apresenta reconciliados na cruz em Cristo, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, reconciliá-los com Deus em um corpo, que é a igreja. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente, no caso, na esfera vertical entre Deus
e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, o destaque, e aqui é interessante porque aqui o comentarista ele está colocando aquilo que nós estávamos falando, que quando Paulo fala reconciliar ambos, judeus e gentios, fala de uma reconciliação a nível horizontal. E quando fala reconciliar os homens com Deus, isso fala no aspecto vertical, como eu já bem apresentei. Então, o destaque aqui era tanto a inimizade horizontal como a inimizade vertical. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Quais eram as duas inimizades? Entre judeus e gentios e entre Deus e a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Cristo nos livra da ira, nos livrou da ira de Deus. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lição maravilhosa. E aí, finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu demandas da lei da cruz. As demandas da lei da cruz, ou da lei na cruz, melhor dizendo. Então, Cristo ele veio cumprir, em obediência a um projeto de Deus, Cristo ele vem cumprir todas as demandas que a lei exigia, prefigurando um sacrifício que deveria de fato ser realizado definitivamente. Cristo ele cumpre todas essas demandas que a lei exigia. Em seu sacrifício ele derrubou a parede, as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a partir desse processo de reconciliação. Formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, você que faz parte do corpo de Cristo, valorize o sacrifício de Cristo, porque se não fosse pela obra de Cristo, nós continuaríamos alvos da ira de Deus. Nós continuaríamos afastados, estranhos à família de Deus. Mas também você que ainda não teve um encontro com Cristo, quer dizer para você que Jesus ele morreu também por você. Jesus ele não foi sacrificado, ele não morreu por uma classe especial. Ele não veio aqui à terra para morrer, por exemplo, para os judeus, que foi um povo eleito, um povo da aliança. Não. Ele não morreu por nobres, ou só por nobres. Ele morreu por todos. E para Deus não há grandes nem pequenos. Para Deus o que existe são seus filhos, que todos morreram espiritualmente, mas que todos têm a oportunidade de reviverem através do sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ele continue falando ao teu coração de maneira profunda, que você possa entender que Cristo ele é o único meio, ele é a nossa reconciliação com Deus. Não há a mínima possibilidade de alguém se voltar para Deus. Não há a mínima possibilidade de alguém se livrar da ira de Deus se não for entregando a sua vida a Jesus, se não for sendo alcançado por Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, que você seja uma bênção nas mãos de Deus. E eu peço a Deus que a bênção da saúde, da paz, a bênção em todos os aspectos da sua vida, familiar, financeiro, que você possa, que a sua alma seja abençoada, que você seja bendito de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço, ore por nós e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.